Olá, eu estava aqui a refletir sobre um mito na mitologia egípcia. A gente tem uma história muito conhecida que é sobre a Fênix. A Fênix ela é uma ave que no fim da sua vida ela estava no seu ninho e sem conseguir voar, o seu ninho pegou fogo e ela foi queimada. E depois da sua morte, das suas cinzas ressurgiu uma nova ave. Só que dessa vez uma ave de fogo, uma ave muito mais eficaz, uma ave forte, destemida e poderosa. Eu estava lendo sobre uma história muito conhecida na Bíblia sobre Naamã. Naamã ele era um general sírio. Certa vez ele estava leproso e ele foi pedir ajuda a um profeta. Ele foi até o profeta Eliseu para pedir ajuda, para ser ter aquela doença, né, longe dele, aquela doença curada. Então, ao chegar a Eliseu, ele falou: Olha, fale o que eu posso fazer para me curar dessa doença. E aí Eliseu disse a ele: Olha, vá até o rio Jordão e mergulhe por 7 vezes. Aí ele pensou: Eu? Ir no rio Jordão, aquele rio poluído? Porque na época a Bíblia vai falar que o rio Jordão era poluído, era cheio de lama, era um rio sujo. Então ele disse: Eu não vou no rio Jordão, eu não vou entrar naquele rio podre. E aí ele voltou para casa. E quando ele estava voltando para sua casa com seu servo, o seu servo disse a ele: Olha, se Eliseu tivesse te pedido algo grande, você faria para ele, você daria a ele algo grande. Mas ele te pediu algo simples, algo simplório. Por que você não vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes para ver o que acontece? E aí vai dizer que Naamã deixou o seu ego de lado, deixou aquela sua certeza, deixou tudo aquilo que era inútil de lado e foi até o Rio Jordão e mergulhou pelas 7 vezes. E na sétima ele foi curado. Na sétima ele teve a sua pele restituída, porque aquela lepra era uma doença que deixava a pele cheia de feridas. Só que no sétimo mergulho ele voltou a ser o que era. E essas histórias elas são muito interessantes porque trata sobre o tema de hoje, que é viver é morrer. Lá no livro de 1 Coríntios 1:21 vai dizer: viver é lucro, morrer é Cristo. Eu nunca vi um cristão verdadeiro com medo da morte, porque a morte ela é um processo natural da vida. Só que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo ele nos prometeu que após a morte haveria algo diferente. Após a morte, novas coisas iriam acontecer. Isso é muito interessante falar sobre isso, porque ele nos deixou essa certeza de que ele vai voltar, ele vai separar os seus e ele vai fazer renascer dos mortos aqueles que foram salvos para viver com ele no próximo mundo, em uma nova Jerusalém, como está escrito na Bíblia. O recomeço ele só é possível no fim de uma era, no fim da jornada. Quando você pensar que tudo está acabado, quando não tem mais jeito, ali é onde mora Deus. E eu costumo dizer que o fim do poço ele é o melhor lugar para se estar. Pense bem, uma pessoa, um jovem adolescente que passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, ele já entra na vida adulta com vantagens, caso ele tenha aprendido com as dores. A dor ela pode te transformar em uma pessoa frágil, debilitada, mas a dor ela também pode te transformar em uma pessoa forte, corajosa e determinada.
A dor, ela pode te tirar do lamaçal e te colocar em algo muito superior. Caso você use aquela dor como forma de instrumento. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Como que eu posso usar a dor ao meu favor? Usar tudo aquilo de ruim que aconteceu comigo. Usar todas aquelas coisas. Olha, a forma de você fazer isso é entender que Deus não dá uma cruz que você não consegue carregar. Se Deus te deu uma cruz é porque você vai conseguir. Deus é justo e é misericordioso. Então pode ter certeza que o problema que você está passando, ele veio para te transformar em uma pessoa melhor. Esse problema que você acha que não tem solução, que minha vida está acabada, lembre-se sempre disso. Da história daqueles que... Olha, vai falar sobre Elias. Elias estava desanimado. Elias estava sendo perseguido por Jezabel. E aí ele se trancou em uma caverna. Ali, naquele desânimo. Naquele desânimo de viver. Aí pensar, um profeta de Deus com desânimo de viver. Jesus também desanimou. Nos seus últimos momentos ele teve ali o seu desânimo. Fala que ele chorou sangue. Por tanta frustração que ele teve, ele chorou sangue. Olha pra você ver. E Jesus também, ele era um cara muito... A Bíblia vai falar que diversas vezes ele ia pro monte ficar sozinho. Porque tudo indica, né, que ele gostava de ter o seu momento a só. Naquele momento de desânimo, ele gostava de ficar sozinho, isolado. É isso que dá a entender. Isso é interessante, saber que o desânimo ele faz parte da jornada. A luta, a dor faz parte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Isso é muito interessante, porque as pessoas hoje em dia eles estão sempre procurando alguém para pôr a culpa, procurando alguém para falar que esse daqui fez isso comigo, então eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas nós somos seres individuais e nenhum problema acontece na sua vida se não for culpa sua. Aí a pessoa pode pensar, mas não foi culpa minha, eu estou endividado, eu estou no fundo do poço, mas não é culpa minha. Sério? Sério que não? Naqueles momentos, né, das coisas ruins que você fazia, aí você achava que não ia ter volta, que as coisas não iam voltar pra você. Aí voltou. Aí a pessoa, eu não mereço. Que a gente não merece é a salvação. A salvação ela é devida à graça. Porque nós mesmos não somos merecedores. Deus nos deu. Antes dele não existia. E ele nos deu essa possibilidade de sermos salvos. Até porque, se a gente parar para analisar, o DNA do ser humano vai dizer na Bíblia que foi corrompido pela maldade do mundo. A maldade no mundo corrompeu o DNA do ser humano após Caim ter matado Abel. E desde então, o único a ser salvo é aquele que consegue se livrar de todo esse mal, virar um novo ser, uma nova pessoa. E o único jeito de virar uma nova pessoa é através dele, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por ele. Então, se você parar para analisar, ser cristão nada mais é do que você aceitar uma nova vida. Uma nova vida nesse mundo e depois desse mundo. Uma nova vida sem julgamento. Sem ficar apontando o dedo pro outro. Sem ficar julgando as pessoas, falando mal.
sem se sentar na roda dos escarnecedores. Maldito seja aquele que senta na roda dos escarnecedores. Isso nada mais é do que aquelas pessoas que se juntam para criticar, para jogar pedra em outras pessoas. E é muito interessante olhar sobre isso, olhar esse mundo que a gente vive hoje e saber que a solução, ela já veio. O Salvador desse mundo, ele já chegou. Não existe mais nenhum Salvador para vir, a não ser que seja a segunda vinda, para pegar aqueles que deram frutos. Porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada e jogada ao fogo. Então, o Salvador, ele veio para te transformar em algo melhor, em algo novo. Ele veio, feito a história de Zaqueu. Certa vez Jesus estava passando por se eu não me engano foi a Galileia. E aí Zaqueu subiu em cima de uma árvore para observar Jesus passando. E aí Jesus chegou debaixo daquela árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, venha, eu vou almoçar na sua casa hoje. Aí Zaqueu desceu todo feliz, todo contente. Aí disse: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Aí Jesus disse: eu vou lá, porque eu quero fazer da sua vida uma nova vida. E aí vai dizer que os dois conversaram. E Zaqueu disse: olha, Senhor, a partir de hoje eu não vou roubar mais. A partir de hoje eu não vou fazer mais coisas ruins. A partir de hoje eu vou dar esmola, eu vou ajudar os necessitados. A partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa, porque o Senhor me mudou. Ao encontrar com o Senhor, eu virei uma nova pessoa. Isso é o cristianismo. O cristianismo é deixar para trás tudo aquilo que não presta, toda aquelas podridão do mundo e se tornar um novo ser, uma nova pessoa. Um homem livre de pecados. Um homem livre de julgamentos alheios. Um homem livre da corrupção desse mundo. Um homem que reconhece o que é valores. Um homem que sabe das consequências dos seus atos. Ele pode até errar. Vai dizer que o justo ele pode cair por 7 vezes. Mas na 7 ele se reconstitui. Na 7 ele se levanta. Na 7 ele se arrepende. Essa é a diferença do joio e do trigo. A pessoa que serve a Deus, ela pode até errar. Mas ela vai reconhecer o seu erro. E ela vai pedir perdão. Feito Jó. Jó, ele era um homem fiel. Mas ele reconhecia que era pecador. E por mais que ele não soubesse o porquê Deus estava castigando ele, ele ainda assim ajoelhou e clamava, orava, jejuava, buscava a Deus. Falava: Senhor, perdoe, eu não sei o que é, mas perdoe os meus pecados. Restitua, Senhor, aquilo que eu perdi. Faça-me um novo homem. E Jó, depois de perder tudo, ele implorou a Deus, ele se curvou. E depois disso, a Bíblia vai dizer que ele foi um dos homens mais ricos que aquela terra já viu, que aquela época já viu. Porque mesmo sem saber onde eles tinham errado, ele continuou buscando, adorando. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, né? Batei a porta. Aquele que abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Porque Jesus, ele existe. Ele não morreu. Ele está vivo até hoje. Ele está pronto para receber de braços abertos todos aqueles que aceitarem a palavra dele. Todos aqueles que aceitarem o que ele tem de melhor, que é a salvação. A salvação, ela é algo muito magnífico. Saber que nessa terra você vai ser abençoado e depois daqui também. Porque Pedro perguntou uma vez para Jesus: Senhor,
A gente largou tudo para seguir o Senhor. O que a gente vai receber? Aí ele disse: Pedro, aqui na terra, 70 vezes mais. E depois, ainda o céu. Olha para você ver como é magnífico. É um jogo de ganha-ganha. Porque no mundo do empreendedorismo a gente tem o all-in, que é sempre ganhar. E a gente tem o ganha-perde, que você ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali. E tem também o jogo de tipo um negócio, quando você abre. Pode ser vender um produto onde seja benéfico para as duas partes. Tipo, eu te vendo algo, você em troca me dá o dinheiro. Eu ganhei e você ganhou. Porque você tem o produto que você queria. Isso é um bom negócio. É quando eu vendo algo que você sai ganhando e eu também. Agora, um ruim negócio é aquele que quando eu te vendo algo que não presta. Aí é o ganha-perde. Eu ganho, você perde. E esse negócio ele não prospera. Mas o negócio do ganha-ganha, aí tá a chave do sucesso. E esse é o negócio que a gente tem com Jesus. É o ganha-ganha. Eu ganho aqui, ganho depois daqui. E o que eu tenho que fazer? Coisas básicas. Não é difícil. Não é difícil. Olha, não matarás, não roubarás, amarás a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Coisas simples. Ou vai dizer que não matar é algo difícil? Amar o próximo é algo difícil? Não roubar é algo difícil? Não idolatrar é algo difícil? Cara, se pra você é difícil, busque a Deus. Se seguir os mandamentos é algo difícil pra você, você está em trevas. Porque não há luz em quem está em trevas. E as coisas de Deus, elas só são entendidas por quem está sobre a luz. Aqueles que estão em trevas não entendem as coisas da luz e vice-versa. Porque Jesus ele veio para mudar, para restituir, para dar um novo direcionamento. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Efraim Cavalcante. Se inscrevam e deixem o like. E até um próximo vídeo.